Bom, vamos fazer agora uma questão sobre a aplicação da segunda lei de Newton. Essa questão envolve atrito. Então vamos dar uma olhada no enunciado dessa questão. A gente tem um disco de hóquei em um lago congelado e ele recebe uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Se o disco sempre permanecer no gelo e deslizar 115 metros antes de descansar, determine o coeficiente de atrito cinético entre o disco e o gelo. Então, o que é que essa questão nos diz? Ela nos diz que temos um disco de hóquei, certo? E esse disco ele está sobre um lago congelado. E esse disco ele vai ter uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, a gente pode anotar aqui. 20 metros por segundo. E ele vai deslizar 115 metros até o seu repouso. Ou seja, se a velocidade inicial é 20 metros por segundo, a velocidade final é zero, já que ele vai deslizar até o seu descanso. Então a gente tem a velocidade final, que é zero, e a gente tem a variação de espaço, que é o deslocamento. Ele deslocou 115 metros até chegar ao descanso, até chegar ao zero. Então a gente tem o nosso ΔS igual a 115 metros. Bom, essa questão ela nos pede o coeficiente de atrito cinético do gelo. Antes de começar a fazer o diagrama de forças, vamos lembrar aqui que a força atrito, a FAT, ela é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Bom, então vamos começar fazendo o diagrama de forças para entender mais ou menos o que vai acontecer com esse disco. Bom, a gente tem as forças aqui na vertical, como ele está na superfície. A gente tem a força normal, que é sempre oposta à superfície. E a gente tem aqui a força peso, que é o peso do disco de hóquei. Bom, de olho aqui dá pra gente saber que a força normal é igual a peso, já que nesse eixo Y, nesse eixo da vertical, ele não vai se mover, ele não vai nem para cima nem para baixo. Então, a força N é igual a força peso. É igual a força peso. Bom, e aqui na horizontal, a gente só tem uma força, que é a força de atrito. E a força de atrito, ela sempre está oposta ao movimento. Então, digamos que o disco de hóquei, ele está vindo para cá, para a direita. Então, a força de atrito, ela vai estar aqui, oposta ao movimento. Bem, vamos lá. As resultantes aqui na horizontal, só temos a força de atrito, então a gente tem a força de atrito, a FAT, é igual a massa vezes a aceleração. Ok, então a gente já pode substituir aqui na fórmula da força de atrito e recolher os dados aos poucos. Bom, a gente tem aqui que a FAT é massa vezes aceleração. Então a gente tem massa vezes aceleração, que é igual ao coeficiente. Nesse caso, o disco ele está em movimento, então a gente tem um coeficiente cinético, que é justamente o coeficiente que a questão quer, vezes a força N. Força N que é igual a força peso. E a força peso, a gente sabe que é a massa do disco de hóquei vezes a gravidade. Então a gente tem aqui vezes M vezes G. Muito bem, aqui nessa equaçãozinha, a gente já pode cortar esse M, que a gente sabe que esse M pode passar para cá dividindo, ou vice-versa. Então a gente pode cortar o M. E a gente vai ficar aqui a força de atrito. Que o coeficiente de atrito cinético, ele é igual à aceleração sobre a gravidade. Muito bem, e o que é que a gente precisa agora? A gravidade da Terra, a gente sabe, dependendo da questão, às vezes ela pede para a gente usar como 10 ou 9,8. A gente vai usar aqui como 9,8. Então a gente só precisa agora da aceleração. A gente tem todas essas informações aqui e tem uma fórmula que ela relaciona todos esses dados em relação à aceleração, que é a fórmula de Torricelli. Muito bem, a fórmula de Torricelli ela é
velocidade final ao quadrado, que é igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Então a gente tem aqui todos os dados que a gente tem, menos a aceleração. Então é só substituir na fórmula de Torricelli, achar a aceleração e substituir aqui na fórmula que a gente achou do coeficiente de atrito cinético. Então a gente tem a velocidade final, que é 0, que é igual a velocidade inicial, que é 20. 20 ao quadrado, eu vou colocar logo 400. 400 menos 2, multiplica pela aceleração, multiplica pela variação de tempo, que é sempre 15. Então, isso aqui a gente já corta. A gente pode passar o 400 para cá, que é igual a menos 2 vezes A vezes 15, a gente tem menos 230 vezes A. Essa equação vai ficar positiva, já que os dois lados estão negativos. Então a gente tem que A é igual a 400 sobre 230. Muito bem, isso aqui vai dar 1,739. Agora é muito fácil, é só a gente substituir aqui a aceleração, 1,739 sobre 9,8. A gente vai ficar com 0,1811. Então, esse aqui é o nosso coeficiente de atrito cinético. Uma questão bem simples. Espero que tenham gostado da resolução.